século XVI, Lavoisier escreveu o Discurso da Servidão Voluntária. E ele se questionava por que aquele líder, que nem sempre era o mais carismático ou o mais inteligente, conseguia se manter no poder. 4 séculos depois, Balandier responde: é através do espetáculo. Por isso que às vezes os nossos líderes não são exatamente um exemplo de inteligência. E muitas vezes a gente acaba elegendo um meme, um falso político. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo com o Brasil. Como que um país pode sancionar um fundão de 6 bilhões de reais para os partidos políticos e ao mesmo tempo cortar em 50% a verba do Ministério do Esporte em pleno período pré-olimpíada. Apesar da gente achar que todas as mazelas do Brasil são culpa do atual governo, não é bem assim. O governo Bolsonaro ficou 1 ano sem o Ministério do Esporte, mas os cortes no esporte começam lá atrás. O governo Dilma tinha uma verba de 722 milhões de reais disponível. Michel Temer foi lá e deu uma tesourada e passou essa verba para 430 milhões de reais. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele enviou uma proposta ao Congresso para cortar a verba do Ministério do Esporte, que já era de 430 milhões de reais, em 49%. Como o Ministério do Esporte estava desativado, ele era uma parte da pasta da cidadania, o Ministério não pôde reagir a esse corte de verbas. A capacitação para atleta de alto rendimento, que antes era de 105 milhões de reais, no governo Temer foi para 3 milhões de reais. O patrocínio da Caixa para os atletas de elite, que já foi de 268 milhões de reais, teve um corte de 88% nesse governo e caiu para 31 milhões de reais. E aí vamos lá, as verbas do Ministério do Esporte, elas ainda têm um problema. Além de ter caído 50%, 49% são distribuídas através de emenda parlamentar. Ou seja, todo esse dinheiro fica na mão dos deputados e os deputados distribuem como bem quiserem. A maioria dos congressistas reclama que essas verbas elas são distribuídas de maneira dispersa. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Para o Rio de Janeiro foram repassados 5 milhões de reais em verba para o esporte. Tudo para uma entidade sob o título de desenvolvimento de atividades. Só que ninguém sabe explicar o que aconteceu com essa verba de 5 milhões de reais. Porque os parlamentares foram lá, distribuíram da forma que queriam, de uma maneira muito subjetiva, e ninguém conseguiu comprovar para onde que foram os 5 milhões de reais. E é isso que acontece com a verba do Ministério do Esporte. E aí a gente volta para um outro problema que a gente conversou muito na Ligando os Pontos. O fundo partidário, que deve sair de 2,7 bilhões de reais e vai para 6 bilhões de reais. O que é o fundo partidário? É uma verba que vai financiar os partidos políticos. A democracia é cara? É cara, sim. Para se fazer uma democracia como a gente tem hoje no Brasil, custa. Mas aqui a gente extrapola. Ah, mas é só o governo Bolsonaro? Vamos voltar para trás que eu vou explicar para vocês. No governo Lula e Dilma, os gastos com a máquina pública saltaram de 205 bilhões de reais para 4,3 trilhões de reais. Foi o salto que o governo PT fez com a máquina pública, de 205 para mais de 4 trilhões de reais. Um aumento de mais de 460%. Os congressistas brasileiros são dos mais caros do planeta. E aí vamos aos números. Os congressistas do Japão custam 1,86 milhões de reais. Do México, 1,78. Nigéria, 4,36. Estados Unidos, 9,57. E Brasil, 8 milhões de reais por dia. Os gastos de um dia de funcionamento de congresso pagariam 1 ano de estudo de 10 mil jovens do ensino médio. Um dia de funcionamento do Congresso poderia colocar mais 10 mil jovens no ensino médio. Ou financiaria o ano de estudo de 1.533 alunos numa universidade pública. Isso só um dia de Congresso. Junte-se a isso o fundo partidário de 6 bilhões de reais que vai financiar as campanhas no ano que vem e a gente vai ver muito caixa 2 por aí. Os cortes no Ministério do Esporte não se justificam. E não se justificam mais ainda quando a gente vê os atletas treinando nas condições que treinam, chegando nas Olimpíadas ou fazendo vaquinha, ou dirigindo carro por aplicativo, ou contando com a ajuda de familiares. Então, se tu ainda cobra medalha de ouro e ainda xinga aquele atleta que só conseguiu o bronze ou que não conseguiu se classificar, o problema está em ti e no governo brasileiro. 6 bilhões de reais de fundo partidário e a gente encontrar atletas ciclistas sendo atropelados todos os dias, as meninas da ginástica treinando em Guarulhos com o tablado rasgado,
o Zanetti tendo seu salário cortado em mais de 70% e algumas meninas e meninos do atletismo chegando em Tóquio com dinheiro próprio ou com vaquinha vendendo quentinha, o problema está no sistema político brasileiro. Se Jair Bolsonaro vetar o orçamento de 6 bilhões, ele ainda deve aprovar um orçamento de 4 bilhões para o fundo partidário. Você pode não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta. O fundo partidário brasileiro é um dos maiores absurdos da política no planeta.